Palavra de Deus, Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus, obrigado pela Tua palavra, podemos abri-la nesta noite, prestando culto, louvor e adoração a Ti. Obrigado pela alegria, Senhor, que temos de estar na comunhão dos santos, participando da mesa do Senhor, na comunhão dos irmãos em Cristo Jesus, a qual o Senhor nos deu para estarmos juntos nesta comunidade. Nossos visitantes que estão conosco se sintam bem em nosso meio e possam, Senhor Deus, ter a dimensão da Tua presença no meio da Tua igreja. Oramos pela irmã Célia, que está no hospital, fazendo o seu tratamento. Senhor, acompanha a nossa irmã ali na sua necessidade, nesse momento de doença. Abençoa a todos nós, Senhor Deus, como igreja Tua, oramos em nome de Jesus, amém. Queridos, hoje é dia de comunhão, dia de ceia, dia de pensarmos a respeito da unidade da igreja, dia de pensarmos a respeito da certeza que temos que fazemos parte do corpo de Cristo Jesus. É uma hora especial porque o próprio Senhor Jesus Cristo institui a ceia, assim como Ele nos dá a possibilidade de estarmos aqui através do símbolo do batismo. Aqui também está a mesa, o pão e o cálice, simbolizando o seu corpo e o seu sangue, dando-nos a possibilidade de estarmos unidos a este corpo, a igreja de Cristo Jesus, do qual Ele é o cabeça. Isso tudo nos dá uma dimensão eterna de existência. Nós não estamos limitados a esse tempo aqui. Nós adentraremos a glória, estaremos para sempre com o Senhor, louvando, adorando e glorificando, exaltando o único Deus verdadeiro. Isso todos nós temos certeza disso. Recebemos a Cristo Jesus, o Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Temos a orientação do Espírito Santo de Deus. Isso nos dá paz para viver o tempo presente, no nosso coração e na nossa mente. Temos a possibilidade de pensar as coisas certas, nas horas certas, da forma certa. Mas o tempo é diferente, a hora é diferente, o pensar é diferente. A geração anterior pensava de forma diferente, a anterior pensava de forma diferente, e cada um fez a sua leitura dentro da sua característica geracional. Nós temos um novo tempo, uma nova realidade, novos momentos para viver, com novas dimensões, após passarmos por um grande momento de dúvida e de incerteza da nossa existência. Que tempo é este? Que momento é este? Como a igreja deve olhar para isso? Uma das características da igreja é que ela se tornou mais entrelaçada. Hoje você vem aqui, amanhã você vai na igreja do lado, depois você escute o sermão de um outro pastor, depois você pode assistir um sermão de um outro pastor que está em outra cidade, pode participar via online de outros cultos, de outras adorações.
Você pode acessar informações a respeito de qualquer pensamento, a respeito de qualquer assunto da teologia. Você pode fazer cursos, você pode entender mais profundamente a respeito de qualquer assunto, fazendo suas imersões. Então você vive numa dimensão diferente de realidade de igreja. Qualquer coisa que eu fale aqui, você pega o seu celular ali e você acessa o tema com as 10 possibilidades de interpretação do mesmo texto. Talvez eu gostei da terceira ou da quarta. Não, a do pastor não é bem a que eu gosto mais da terceira ou da quarta interpretação que eu leio aqui no meu celular. Então você vive um tempo diferente, e você vai ver pessoas diferentes na sua comunidade, e você vai adentrar igrejas diferentes, da qual você não fazia parte. E o momento da igreja é esse momento plural. Só na nossa cidade, no ano passado, eram 205 templos evangélicos. Então você tem uma gama de possibilidades de ser igreja no tempo presente. Você pode ser igreja até dentro da sua casa, no seu quarto, deitado na sua cama, assistindo a algum culto e alguma adoração. Qual é o desafio? Onde está o desafio para o nosso tempo? Aonde que nós vamos? Em que direção nós vamos? Qual é a nossa referência de vida? Qual é a nossa referência? Não tem nenhum problema a gente viver o nosso tempo e a igreja do presente, não tem problema. O problema é a nossa referência. Qual é a nossa referência? Da onde está o nosso ponto de partida? Quais são os meios que nós temos e os métodos para ser igreja nesse tempo novo, de novas possibilidades? O problema é uma fé fluida, uma fé que depende das circunstâncias, uma fé que depende do clima, uma fé que depende da aceitação, uma fé que não é robustecida pela única referência que temos, que é a palavra de Deus. E esta palavra de Deus é que nos dá referência para sermos igreja hoje, dependendo da geração que nós vivemos, independente das circunstâncias da nossa geração. Então você vai dizer para mim: poxa, pastor, naquele tempo que era bom. E eu vou dizer para você, meu querido, o tempo passou, e nós temos outro tempo para viver, e vamos ter que vivê-lo. O problema da igreja presente é porque ela pode estar cheia de várias coisas, mas vazia de Deus. E a moda é igrejas cheias de várias coisas, mas vazias de Deus. Nós estamos ficando tão bons nessa história de igreja, que a gente até pode dispensar Deus. Não precisamos mais dele. E foi assim que a nossa igreja mãe, lá no século passado, perdeu a sua referência. E hoje, os templos da nossa igreja mãe são bibliotecas, são bares, são pubs, porque perdeu a sua referência, perdeu o seu foco único. Hebreus capítulo 12, perdeu o seu olhar em uma única direção, o próprio Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos, a igreja pode inspirar as pessoas ou ela pode confundir as pessoas. A igreja pode aproximar ou ela pode seccionar, se fragilizar, se dividir. A igreja pode unir ou ela pode discriminar.
É um tempo novo. E nós temos novos parâmetros, com uma única referência. Mas precisamos inspirar, aproximar e unir. É necessário que todos nós estejamos empenhados em inspirar, aproximar e unir os irmãos numa única fé evangélica. Para isso, queridos, é preciso que a igreja tenha Deus. Não dá para a gente continuar sendo igreja se Deus já não está aqui. Não importa o que façamos, e tão bem façamos, as nossas características de discurso, os nossos métodos, o nosso crescimento, o novo templo que Deus há de nos dar pela sua misericórdia. Não importa o que nós possamos fazer em termos de recursos pessoais e sociais, não importa o quão belo que sejam os nossos pensamentos, e não importa quão grandes sejam os nossos recursos, porque sem Deus não há igreja. E o convite para que Deus saia daqui é tentador, porque fica melhor sem Deus. Nós somos melhores sem Deus. Nós nos bastamos. Nós somos extremamente capazes, e nós somos capazes de reunir pessoas de qualquer lugar e trazer para cá, sem a necessidade que Deus esteja aqui. Essa é a grande tentação do nosso século. Conseguir fazer uma igreja sem Deus é bem mais fácil. Basta que eu seja extremamente influenciador, e que a minha igreja seja grandemente influenciadora. Dessa forma, nós conseguimos ser igreja sem Deus. E o salmista se volta para nós agora e diz algo totalmente diferente do que é a possibilidade que o nosso tempo vê como recurso para ser igreja dentro de um novo tempo, de uma nova realidade. O salmista vai dizer, e olhe para a palavra: Deus é o nosso socorro, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus está conosco, queridos, e Ele é o nosso socorro. Socorro porque estamos em crise. A igreja passa por uma crise do século, e precisamos retornar à presença de Deus. Ele, somente Ele pode nos socorrer. Não tenho mais vontade nenhuma de estar vivendo espiritualmente. Quero viver relacionalmente, mas não mais espiritualmente, porque isso tem que ser pago um preço, e é necessário esforço. Eu não preciso mais me esforçar para viver diligentemente unido aos meus irmãos, na paz que vem no seu espírito. Não é mais necessário esforço, só é necessário que você abdique sua relação com Deus e fique na sua igreja, e com certeza nós teremos belos templos, e nós queremos belas estruturas, e muitas pessoas vão se simpatizar conosco, porque não precisa mais de Deus. Esse é um tempo terrível, e a única possibilidade para nós é que Deus venha nos socorrer. Não há nada que possamos fazer como estrutura, como instituição, como denominação, como igreja. É preciso que Deus nos socorra nessa hora, e a gente continue crendo, envolvido com Deus e com a sua palavra, envolvido com uma vida de comunhão com Ele. Sim, a igreja está em crise. Os grandes ícones da igreja fazem grandes negócios
com a sociedade e nos representam diante do Estado e falam em nosso nome, e nós nos decepcionamos com Deus, pensando que pessoas assim possam ser dirigidas por Deus nas suas vontades. Nós estamos em crise, queridos, em nossa fé. Sabe por quê? Porque Deus ainda está aqui. Senão assim não estaríamos. Estaríamos acomodados, tranquilos, as coisas vão bem, vai tudo bem, a sociedade vai bem, o Estado vai bem, o mundo vai bem. Dessa maneira eu posso confiar inteiramente em mim mesmo e nos recursos humanos que possamos produzir. O Senhor Jesus chega diante da igreja, e da igreja que Ele está falando, não está falando de evangelização, Ele diz: eis que estou à porta e bato. Uma igreja pujante, uma igreja com todos os recursos do mundo, uma igreja de pessoas inteligentes, uma igreja de recursos dos mais variados em sua sociedade. Não precisamos mais de Deus, nós nos bastamos. Jesus bate a porta e diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, serei com ele e ele comigo. Deus quer e vai nos socorrer, porque a crise, seja ela de identidade, seja ela moral, seja ela existencial, ela só pode ser vencida em Deus. Não há recursos em nós para vencermos. Portanto, Deus é o nosso único socorro, e não há outro. Senhor Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, porque eu estou crendo que a minha vida é bem melhor sem o Senhor me dirigindo. Essa é a oração do salmista. O Senhor é o nosso socorro. O Senhor vem até nós. Há um grande perigo e uma grande tentação de nós nos apaixonarmos pela nossa autossuficiência. Sabe que eu vou bem sem Deus? E é possível, somente aos nossos corações, que temos a Deus como Deus, alguma vez sermos tentados na leitura de que eu posso suficientemente me bastar. E o salmista diz: olha, Deus é o nosso socorro, socorro bem presente em todas as tribulações. Segundo lugar, Deus está no controle, verso de número 5. Deus está no meio dela, cidade de Deus, há um rio, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Por mais que nós pensemos que a igreja estruturada, institucionalizada, potencializada nos seus recursos sociais, possa subsistir sem Deus, somente, unicamente Deus está no controle. Não tem outro que mantenha o controle da igreja. A mão de Deus mantém a igreja debaixo do seu cuidado. A cidade é de Deus, o rio é de Deus, a presença é de Deus. Deus está conosco e Ele está no controle. Por mais que tempos e épocas levem a igreja a altos e baixos de relacionamento com Deus, Deus nunca perdeu o controle da sua igreja.
por mais heresias, por mais apostasias que a igreja possa cometer, Deus nunca perdeu o controle da igreja. Ele continua sendo soberano. E por mais difícil que seja a nossa caminhada no tempo presente, no tempo futuro, o que vai ser dos nossos filhos? Deus continuará no controle. Deus não sai do seu trono, Ele não larga o seu cetro. Deus sempre será Deus e sempre terá nas suas mãos a direção de toda a sua criação. Que importante entendimento o salmista recebeu, ainda que ele estivesse louvando a Deus pelos grandes feitos em sua nação. Jamais, nunca será abalada. Queridos, por mais complicado que seja a nossa leitura de tempo, não deve ser complicado a nossa leitura de Deus. Deus não dorme. O guarda de Israel não tem descanso. A igreja não está à mercê da sua sorte. Ela está nas mãos de Deus. Porque Deus tem o controle daquilo que é seu. Tal intensidade para tal afirmação é dada na certeza de que Jesus Cristo veio ao mundo com o único objetivo de buscar a sua igreja. E chegamos aqui e estamos vivendo o tempo presente debaixo dessa plena certeza que em Cristo Jesus todos nós somos nova criatura, que a nossa reunião e a congregação dos santos presta culto a Deus, e Deus está no nosso meio, Deus está conosco. Não há a menor possibilidade que Deus se ausente do nosso meio, porque Ele é Deus e Ele está no controle. Por mais que nós, na nossa pecaminosidade, possamos atrapalhar a caminhada da igreja no tempo presente, Deus não perdeu o controle das coisas. Ele continua sendo Deus. E finalmente, o verso de número 10. Está aqui, aquietai-vos. Mas eu quero ler de outra forma, eu quero ler, Deus nos aquieta. Eu não me aquieto, não. Não me aquieto. Não tenho essa força de me autodisciplinar. O aquietai-vos aqui é uma defesa da possibilidade dos nossos recursos em Deus. Deixe que Deus te aquiete. Deixe que Deus acalme o seu coração. Deixe que Deus pacifique a sua alma. Você por você mesmo e eu por mim mesmo não conseguiremos nos aquietar. Somente porque Deus está conosco, eu posso tranquilizar a minha alma. Você já viu muitas coisas. Você já está há algum tempo na igreja. Você tem uma boa internet. Pois é, peça que Deus acalme e tranquilize a sua alma. Pacifique o seu coração. Leve você para o seu quarto. E você se ajoelhe ao lado da sua cama. E faça aquela oração primária que você aprendeu na sua infância. Deixe que Deus aquiete a sua alma. Tire todas as angústias que essa nova igreja sem Deus quer colocar no seu coração. Nessa nova relação espiritual, vazia da eternidade e cheia de homens, quer trazer a sua alma. Aquiete o seu coração. Vá para o seu quarto. Pegue a sua Bíblia. Ajoelhe-se e fale com Deus. Deus nos aquieta, irmão. Sabe por quê?
porque eu estou tão carente, né, tão necessitado, estou precisando, a lista de remédio está aumentando, né? O sono está se esvaindo, o corpo está sofrendo, tantas angústias, tantas incertezas. Não, não é por isso não. Veja o verso: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou eu que governo tudo isso. Sou eu que governo tudo o que acontece, em cada hora, em cada momento, em cada segundo. Eu continuo sendo Deus, eu nunca vou deixar de ser Deus. Nossa igreja não está vazia de Deus, irmãos, senão não estaríamos aqui, todos nós estaríamos em outro lugar, fazendo alguma outra coisa, mas viemos aqui porque Deus está no meio da sua igreja, e somente por isso nós continuamos vindo aqui para cultuar a Deus. Mas é necessário que você silencie, que você acalme, que você aquiete a sua alma. O tempo é terrível, o caminho da igreja é incerto, mas Deus continua sendo Deus. Termino. Deus é o único Deus, queridos. Nada pode substituí-lo. Ele está conosco sempre, nunca se ausentará da nossa presença. Ele será para sempre exaltado. Toda glória seja dada ao nome de Deus. Sua presença é suficiente. A sua presença é suficiente. Simples, mas esta é a verdade. Não existe outra. Por mais criativos que sejamos, a simplicidade da presença de Deus no meio da sua igreja nos basta. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Vamos participar.